E aí, pessoal, tudo bem? Finalmente vou gravar o vídeo falando dos atos antidemocráticos. Alguns alunos me pediram, especialmente dois, o Carlos e o Caleb, quem manda o meu abraço aí. Então vamos lá, para definir o que é atos democráticos, antidemocráticos, a gente tem que definir primeiro o que é a democracia, né? A democracia é um regime de governo. Então, quando se usa a palavra democracia de forma aleatória, ou seja, uma palavra que foi apropriada pela língua portuguesa, não tem problema nenhum. Mas quando estamos falando relacionado a governo, a gente tem que lembrar que a palavra democracia ela é um regime de governo. E como regime de governo significa dizer o seguinte: o governo foi eleito de forma democrática, portanto ele tem um compromisso primário de defender a própria democracia. Porque hoje que nós vemos aí no mundo, né? São muitas democracias que elevam pessoas ao poder e a pessoa fica no poder utilizando-se de desculpas de pseudo-democracia, né? Corrompendo a palavra. Mas a expressão ela vem numa ideia muito simples. Ela é originada na Grécia Antiga, né? Mais especificamente em Atenas. Obviamente que não dá para comparar com a democracia que a gente tem hoje. Lá na época eram 350 mil habitantes, dos quais só 50 mil tinham direito ao voto e à participação do voto e de manifestação de fala, eram excluídos, né, naturalmente, à época, esse era o normal, muitas pessoas que hoje nós conseguimos incluir, né, entre elas, por exemplo, o voto feminino, né, hoje está incluso na nossa sociedade, difícil seria pensar ao contrário, a mulher não ter direito ao voto e à livre manifestação do pensamento. Então, democracia é um regime de governo e ele pressupõe a participação popular, é da sua essência, e aí essa participação popular ela pode se dar de várias formas, né? Através do voto, através de manifestações, ou seja, de várias formas, né? Pressupõe alternância de poder, que inclusive quando se agrega à república, isso na república também é nítida, né? A alternância no poder, só que aí como chefe de Estado. Então, pode haver democracia na monarquia? Pode. Aí a alternância do poder se dá no chefe de governo, né? Por isso que democracia é regime de governo e não de Estado. Ela se encaixa na formatação Estado. E aí esse poder, então, pode ser exercido pelo povo diretamente ou através dos seus representantes. Diretamente costuma ser via voto, plebiscito e essas manifestações que a gente vê eventualmente, né? Como característica, a gente pode dizer que a democracia ela tem essa consciência cívica. Então, assim, como se pressupõe a participação popular, então a consciência cívica é uma característica dela, ou seja, é exigido de você esse direito-dever, né? Você tem direitos, mas tem deveres cívicos quando está no regime democrático. Não é porque o Estado te convoca. Você, como cidadão, tem deveres cívicos, né? Você pressupõe, por exemplo, se pressupõe que você vai cumprir as regras de tolerância, por exemplo, você jamais parará numa vaga de portadores de necessidades especiais, porque você estaria agredindo uma regra imposta no regime democrático que é inclusivo para todos nós. Então, e assim, na democracia a ideia é de que a lei foi feita por você, ou seja, você elege o teu representante, porque a gente não consegue se manifestar 220 milhões de brasileiros, né? Você elege o teu representante e o teu representante faz a lei. Em tese, você elegeu aquele que pensa como você, ideias assim similares a você, fez a lei, portanto, você concorda com aquele teor, e aí você vai cumprir. Não satisfeito com aquele teor, você terá que usar os próprios mecanismos que a democracia te põe para revogar essa lei, e não simplesmente desafiá-la. Então a ideia de consciência cívica, ou seja, que o Estado é de todos nós, a cidade, né, cívica, cidadania vem de cidade, né, é de todos nós, ela é inerente ao conceito de democracia, tanto é nossa que nós participamos das decisões de um povo, né? Isso é um conceito importante. A segunda característica seria a liberdade, talvez a mais importante de todas, né? A ideia da liberdade como premissa fundamental. Então, eu não me comporto como o Estado quer que eu me comporte, eu me comporto como eu quero me comportar. Contudo, ao viver no todo, estando inserido num contexto social,
eu tenho a oportunidade de dizer quais são as leis e as leis eu devo seguir. Escolhi meus representantes, fizeram as leis eu tenho que seguir. Agora, as minhas escolhas pessoais, o Estado não pode entrar, elas são minhas. Então, eu que escolho minha profissão, eu que escolho minha religião, eu que escolho minha filosofia de vida, eu que escolho se eu caso, se eu não caso, isso é problema meu. Então, aquilo que é relacionado ao íntimo, ao indivíduo, é decisão dele. Isso é liberdade. E aí você pode ver que muitas das questões que são colocadas hoje em dia, elas estão nessa linha da liberdade. As pessoas acabam discutindo pela moral, pela religião, pela própria lei, mas se esquecem da ideia da liberdade. Então, a liberdade do indivíduo é uma característica da democracia. E a outra seria a tolerância, ou seja, inclusão, tolerância. A democracia talvez seja o único regime que tolera os intolerantes com ela mesma. Você vê que na democracia nós temos regimes de esquerda, por exemplo, que defendem a ditadura popular. Nós temos partidos de esquerda, melhor dizendo, que defendem a ditadura popular. Nós temos partidos de extrema direita que defendem a intolerância. Então, olha só, faz parte da democracia tolerar. A tolerância visando a inclusão. Então se engana quem diz que democracia é a vontade da maioria. Não, não é. Democracia é um regime de governo que respeita a vontade da maioria, defendendo a inclusão da minoria. Portanto, é um governo que tem que ser inclusivo, ele tem que se preocupar com isso. Senão seria fácil a gente defender que a Alemanha nazista era democracia, porque à época aquela maioria pensava daquela forma. Ou que, sei lá, o Talibã é democracia, desde que a maioria das pessoas pensem daquela forma ou sequer possam pensar de forma diferente por uma imposição do próprio Estado. É como dizer que Coreia do Norte é democracia. Lá o governo tem 100% de aprovação, né? E, inclusive tem eleição. Então, olha só, a eleição não é uma característica única, isolada da democracia. Ela vem atrelada à ideia de alternância e participação popular. Alternância no poder e participação popular. Então, o que é importante a gente entender é que democracia, em essência, é um regime de governo que se contrapõe aos regimes autoritários, aos regimes totalitários. Então, se ele se contrapõe a tudo que é autoritário, olha só, o Estado agir com autoridade é diferente de ter o Estado autoritário. O Estado, você concedeu essa autoridade ao Estado para ele agir de acordo com a lei. Lembra da relação? Que você elegeu teus representantes, fizeram a lei, portanto, quando o Estado cumpre a lei, ele está cumprindo a tua vontade. Simples. Em havendo atrito, o judiciário é que vai decidir. Então aí vai-se no judiciário para decidir. Agora, um Estado autoritário é aquele que faz as vontades dos seus governantes. O governante pode tudo contra a população. Isso é tudo que a democracia não quer. Então a democracia ela é frágil, aspas, porque pressupõe essa ideia mesmo que todo mundo tem que tolerar, inclusive as opiniões contrárias. Então, quando eu não gosto da opinião de alguém, é mais fácil eu simplesmente tirá-la do circuito. E a democracia não permite isso. A democracia quer que essas opiniões existam, que essas vozes diferentes existam, e por isso que é uma das características da própria democracia, o pluralismo político de participação da polis, não partidário, político. Todos participando da política. Quanto mais gente participar, melhor. Mas, mesmo a democracia tendo essa aparência de fragilidade, é isso que eu queria dizer, ela é forte, desde que a população tenha essa visão. Não é? Então ela permite, inclusive, o uso da força para a manutenção da própria democracia. Não é para manutenção de governo, é para manutenção da democracia. Então, estranha muito pessoas comemorando a decretação de um possível estado de sítio. Gente, estado de sítio não é bom, mas ele está na Constituição. Ele existe para proteger a própria democracia na eventualidade do Estado precisar agir com força atípica ao período democrático para restabelecer a própria democracia, criando rompendo alguns preceitos que são democráticos. Por exemplo, pode ter o toque de recolher, pode quebrar o sigilo de correspondência e etc., mas seria só naquele período. Os direitos ficam suspensos e voltam assim que houver
a normatização. Então a ideia é que a democracia, na eventualidade de usar-se a força, não é para manutenção de um governo, é para manutenção do próprio regime. Bom, e se liberdade é uma das características da democracia, é da sua essência, a gente tem também outro problema, que é essa liberdade com responsabilidade. A Constituição, ela te dá a liberdade, mas obviamente ela não põe limites, ela não regulamenta essa expressão que é principológica, é um princípio, direito à liberdade de reunião, de manifestação de pensamento e etc., mas te exige a outra perna, que é a responsabilidade. Normalmente a gente ignora essa segunda perna, que é da responsabilidade. Então você pode falar aquilo que você pensa? Pode. Livre manifestação do pensamento? Sim, mas é vedado ao anonimato. Sabe por quê? Porque se você falar bobagem, essa bobagem vai ser cobrada de você. Por isso que não pode falar anonimamente, você tem que assumir aquilo que você falou. Então a ideia de liberdade com responsabilidade, ela é presente na Constituição. Esses limites, né, de liberdade, eles vão sendo encontrados no dia a dia, no cotidiano, nas ações de rotina das pessoas, nas decisões do judiciário, nas leis que vão regulamentando a conduta de uma sociedade e etc. Né? Então, assim, não pode ser também falar somente aquilo que os outros falam, porque já chegamos à conclusão que democracia não é a ditadura da maioria, não pode ser. Então, eu também tenho que ter liberdade de falar de forma diferente ao que é o pensamento da maioria. Até é assim que uma sociedade evolui, tendo guinadas de pensamento. É só você pensar, ainda outro dia, se achava normal a mulher não votar, se achava normal pagar, sei lá, não haver divórcio, se achava normal uma série de questões que hoje em dia para nós estão superadas e nem se pensa, nem são assuntos mais que a gente trata, né? Então isso tem que ser sempre analisado com a ideia de que quem defende ideias novas pode ser exatamente aquele que provocará as mudanças sociais. Então, esse é o limite que tem que ser apreciado, analisado quando se fala em democracia. Em que momento que eu estou, que é somente minha manifestação do pensamento, ou em que momento eu estou agredindo a própria ordem democrática. Então, olha só, o governo é obrigado a garantir a liberdade e é obrigado a garantir o regime democrático. Então, quando uma pessoa vai com faixas para a rua, em tese, essa pessoa não tem que conhecer o direito como um jurista. Então pode ser que ele fale, por exemplo, saia ministro, e não sabe que ele teria que falar impeachment de um ministro. Ok, isso é bastante razoável. O problema é quem está no poder. Quem está no poder tem responsabilidade na sua fala. Quer dizer, todos nós temos, né? Mas quem está no poder sabe, tem ciência que certas falas ele não pode ter. E tem que haver esse equilíbrio mesmo entre executivo, legislativo e judiciário. O legislativo fez as leis que o povo pediu através de seus representantes. O executivo, eu sei que é uma forma simplória de ver, mas em tese é isso. O executivo é aquele que cumpre e faz cumprir a lei. E o judiciário é aquele que vai decidir em caso de atritos sociais. Então, em divergências de entendimentos jurídicos, o judiciário é o órgão técnico e não político que vai decidir essas divergências. Seria essa a lógica, né? E o problema dessas manifestações, na minha visão, é que nós temos a direita, que hoje no mundo ela é demonizada, e dá para entender por quê, obviamente, e temos uma esquerda que é romantizada. E aí quando esses dois grupos se chocam, o choque não é só de ideias, ele é também de ações. Entre os radicais, dá até briga, né? Entre os não radicais, são concorrentes de ideias, adversários políticos, mas não necessariamente inimigos, né? Mas olha, todo e qualquer pensamento político, ele tem que se adaptar à democracia quando você está dentro do regime democrático, não é? E tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda são regimes, na sua essência, contrários à democracia. Portanto, assim, a meu ver, o pensamento político que ambas as linhas têm
terá que se adaptar à democracia, à ideia de tolerância com aquele que pensa diferente. Porque olha só, por exemplo, se você tentar sair na rua com uma suástica, você vai ter problemas. É considerado crime e não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, apologia e aí vai. Se você sair com uma camisa com a foice e o martelo, nada, tá tudo bem. É só uma visão poética de uma defesa de uma linha política, não tem problema nenhum, né? Se você defender o nacionalismo, você é tratado como ultra de direita, né? Ultra radical, né? Que de fato é, né? Que de fato é. E se você defender a ditadura popular, não tem problema, você é só um romântico do século, com ideias do início do século XX. Então, olha só como que isso é problemático, porque aí os dois grupos não se toleram, eles disputam pessoas do mesmo polo, né? Porque há uma confusão de direita, linha liberal econômica, com a direita lá do início do século XX, né? Que ela disputava com o mesmo público dos partidos de esquerda. E por isso que eles são inimigos mortais, né? Mas de qualquer forma, o que eu quero dizer é o seguinte: tanto a esquerda quanto a direita têm falas antidemocráticas. E os regimes democráticos têm que estar atentos a isto, mas não significa dizer podar essas falas, podar a liberdade. Ele tem que encontrar o limite. Olha, daqui para frente você não pode falar, daqui para baixo você pode falar. Então, os discursos de intolerância, os discursos de ódio, eles têm que ter uma vigilância da democracia, porque normalmente são eles que despertam a quebra da democracia. Esse ódio do nós contra eles, eles contra nós, esse discurso normalmente ele acaba trazendo uma sociedade dividida e pronta para o enfrentamento. Isso não é bom, porque a democracia quer exatamente ao contrário. Você tem um choque de ideias, o confronto de ideias, mas você não tem enfrentamento, confrontamento de pessoas, né? Por fim, me pediram para falar, mas eles colocaram lá bandeiras de intervenção militar já. Gente, intervenção militar está prevista na Constituição, mas não é porque um popular pede que o governo vai fazer. Está prevista na Constituição para estabelecer a ordem, trazendo e preservando a própria democracia, que é diferente de golpe militar. Olha, toda vez que houver intervenção militar respeitando legalidade e temporalidade, não poderá ser considerado golpe, porque a própria Constituição prevê isso. O que é isso? Legalidade está previsto na lei e ocorreu conforme a lei. Temporalidade: assim que reestabeleceu a ordem, devolve o governo para os civis. Não tem golpe. Teve apenas a manutenção da ordem pelos militares, porque são os militares quem tem a força das armas, né? Isso é possível, tá, gente? Não estou defendendo golpe militar, até porque eu sou um democrata por excelência. Essência e excelência. Bom, para finalizar, eu vou ler aqui o artigo 142 da Constituição, que os alunos falam muito dele, né? As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, né, da lei e da ordem. Então vejam bem, isso aqui não significa dizer que o Exército, as Forças Armadas, é o tal do poder moderador que eles estão falando por aí. Gente, não é nada disso. As Forças Armadas, ela é uma força da nação. Elas são o que se chamam, né, poderes de Estado. Então ela não obedece a um governo. O presidente da República ali, ele deixa de ser governo. O presidente da República ali, ele é chefe de Estado da nação. Então, ao mesmo tempo que ele é chefe de Estado, chefe de governo, mas aqui no 142 é quando ele atua como chefe de Estado, ou seja, para defender a nação, não é para defender interesses de um governo. Então, se o presidente da República convocar o Exército, as Forças Armadas, né, Exército, Marinha, Aeronáutica, para defender interesses dele, ele estará agindo de forma errada. Dele, governo, né, estará agindo de forma errada. Ele só pode fazer isso se houver lastro, ou seja, embasamento, e enquanto chefe de Estado, ou seja, para
preservar a nação. Então, por exemplo, houve uma invasão do território brasileiro, Forças Armadas. Há uma guerra civil generalizada, Forças Armadas. Mas não é para defender governo, é para defender Estado. Inclusive, eu li no artigo, qualquer um dos poderes pode convocar as Forças Armadas se entender que há essa resistência, né, da ordem social democrática, né? Qualquer um dos poderes, né? Então, não é como estão interpretando por aí, tá? E vou ler também o artigo 5º, 44, que está aqui, ó. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Ô, gente, aqui não tem muita flexibilidade de interpretação, não. São grupos civis ou armados, civis ou militares armados, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Não é você ir lá numa manifestação e falar: eu sou contra o Supremo. Isso aí você pode falar, gente. Quer dizer, na minha visão, você pode falar. E se eu tenho a visão que o Supremo está errado? A gente tem que ter uma Suprema Corte com ministros de carreira que tratem somente da Constituição. Eu posso defender, é só uma ideia. Eu não posso ir lá e quebrar o Supremo, bater nas pessoas. Isso eu não posso fazer. Agora, defender ideias, eu entendo que qualquer um pode defender. O limite é este, aonde que eu estou afrontando a democracia. Então, se eu digo que tem que acabar o poder judiciário e o executivo tem que mandar, aí ok. Aí você está cometendo, está divulgando uma ideia que combate uma das premissas da democracia, que são os três poderes, né? A tripartição de poderes. Mas olhem, então, ter a fala é diferente de ter uma ação. Constitui crime inafiançável a ação de grupos armados, civis e militares. A ação não é simplesmente o discurso, não. O discurso também pode ser punido, tá, gente? Eu só estou dizendo que este inciso que muita gente andou colando aí no Instagram, né, não se encaixa. São grupos armados, então, quer dizer, já está numa situação que ultrapassou a fala. Ela já está na ação, já estão armados e estão atentando contra a ordem posta por um Estado. É isso que está acontecendo aqui. Por isso que será considerado antidemocrático, obviamente, está atentando contra a democracia, toda vez que você não respeita a força do Estado e a ordem constitucional. É isso, pessoal. Então, só deixar o recado aí. Eu entendo, livre manifestação do pensamento faz parte da democracia. Você só tem que tomar cuidado com aquilo que você diz, né? Então, você pode expressar livremente aquilo que você fala. E só para encerrar, eu gosto sempre de lembrar de uma situação que eu vivi numa dessas faculdades que eu já dei aula, 25 anos de atividade docente. Convidei um deputado para falar a favor da censura. Ele era a favor da censura. E chamei um outro que falaria contra a censura. Quando isso foi colocado no grupo de professores para decidir os palestrantes, os professores entenderam que aquele que falava a favor da censura não deveria falar na faculdade. Ou seja, quem defende a livre opinião censurou aquele que defende a censura. Eu não sou a favor da censura, mas eu sempre gosto de ouvir quem tem opinião contrária à minha, até para perceber que eu posso estar errado e evoluir em pensamento. Pessoal, um abraço forte, até uma próxima e à disposição. Qualquer dúvida, é só mandar para mim que eu respondo.